Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, mais um vídeo aqui para mostrar a capacidade do protestantismo. Veja que eu estou dizendo protestantismo, porque eu não falo aqui de pessoas especificamente, apesar que são pessoas específicas que demonstram aquilo que é a verdadeira face do protestantismo. Os protestantes, filhos de Lutero, Calvino, Zwingli e Companhia Limitada, deturparam as Sagradas Escrituras e, como se não bastasse, agora estão deturpando a tradição apostólica dentro daquilo que é os escritos dos pais da igreja. E nesse vídeo aí, que você vai ver, um protestante, não sei o nome, também não preciso saber, porque eu quero falar aqui do fato que ele faz ser evidenciado no meio protestante, que é a inverdade, a capacidade de criar inverdades sobre a fé católica, para denegrir. Eles criam um espantalho e batem nesse espantalho como se estivesse realmente batendo, né, refutando a Igreja Católica. Mas na verdade a gente percebe que não passa de um sofisma. Cria-se um sofisma, uma mentira, e desse sofisma se vende como se fosse verdade. O profeta Isaías vai dizer que ai daquele que faz a mentira passar por verdade e toma a verdade como se fosse mentira. Então, veja o que esse rapaz vai dizer. Ele pega um vídeo do Padre Paulo, uma pequena fala do Padre Paulo, onde o Padre Paulo, em uma palestra para católicos, vai dizer: se você quer introduzir uma pessoa na fé católica, e aí o padre vai dar meios, orientações de como você deve fazer. Ele pega essa pequena fala do padre e depois ele vai trazer um exemplo da vida de Timóteo, São Timóteo, como foi que São Timóteo morreu, o martírio de São Timóteo. Só que ele traz essa questão da vida e do martírio de São Timóteo deturpado. Uma mentira. E eu vou explicar depois o porquê, mas depois que você ouvir o vídeo dele e perceber o grau de capacidade de criar inverdades para atacar a Igreja Católica. Veja o que esse rapaz diz, depois da fala do Padre Paulo. Então, se vocês quiserem introduzir uma pessoa ao cristianismo, se vocês quiserem... Você quer introduzir alguém à fé católica? Utilize a vida desse santo aqui. Apóstolo, né? Discípulo direto do apóstolo São. Pronto, então veja, ele pega aqui a fala do Padre Paulo. O Padre Paulo vai dizer: se você quer introduzir alguém à fé católica, ao cristianismo, né? O padre vai dar algumas orientações. Ele diz: se você quer introduzir alguém à fé católica, pegue o exemplo desse santo aqui. Veja, primeiro que eles não acreditam em santos. Então ele usa, ou seja, esse sofisma, pegue a vida desse santo aqui, coisa que eles não acreditam, para eles não existe santos. Então quando ele fala pegue a vida desse santo aqui, é só para pegar o católico que está despercebido, né? Vamos dizer assim, desorientado aí pela internet, ou quem sabe até dentro de suas casas mesmo, porque esses vídeos chegam em todo lugar. E daí pega essa pessoa desorientada, ignorante, né? Um católico ignorante, futuro protestante, né? Então eles pegam, usa essa maneira de fala aí. Veja, se você quer introduzir alguém à fé católica, use a vida desse santo aqui, São Timóteo. Eles não acreditam em santo, mas ele está dizendo, use a vida desse santo aqui. E veja o que ele vai dizer a respeito da vida do santo, para querer usar a vida do santo, a morte do santo, a maneira com que o santo morreu, trazendo isso como sendo vamos dizer assim, algo contrário àquilo que é a fé católica. Porque nesse período aí, São Timóteo, que ele morre por volta do ano 80, se eu não estou enganado, né? Pelo menos o que ele faz e que acaba, vamos dizer assim, sendo a motivação direta para o seu martírio é por volta do ano 80, em Éfeso. Aí ele vai dizer que esse homem aí estava falando contra a Igreja Católica, quando na verdade só existia a Igreja Católica. Veja aí, deixa ele concluir. Timóteo morreu tentando impedir uma procissão. Será que ele seria morto nos dias de hoje se ele tentasse impedir uma procissão católica?
Veja, ele vai dizer que São Timóteo foi morto tentando impedir uma procissão. Aí ele diz, será que ele seria morto hoje tentando impedir uma procissão católica? Aí ele faz essa carinha aí, né? Como se fosse uma dúvida. Será? O que é que ele está fazendo aí? O prático e o comum que todo sofista faz. Pega uma mentira e tenta passar essa mentira por verdade. Primeiro que São Timóteo não impediu uma procissão católica. Ele usa aí impedir uma procissão. Será que se ele fosse impedir uma procissão católica hoje ele seria morto? Ele não seria morto, porque primeiro ele não iria impedir uma procissão católica. Porque a procissão que São Timóteo impediu na cidade de Éfeso não foi uma procissão de nenhum santo católico, ou de nenhum ícone, ou elemento, ou imagem, ou qualquer outra coisa que seja, como tem na Bíblia várias passagens que falam de procissão, que fosse um ícone a respeito do próprio Deus, ou de um santo que nos impulsiona para Deus. Por quê? Primeiro, ele foi morto porque ele tentou impedir uma procissão pagã de pessoas que estavam fazendo uma procissão com uma imagem de um ídolo pagão, de Diana, uma deusa pagã. E quando ele tentou impedir, que na verdade ele não tentou impedir a procissão, isso é uma mentira. Ele entrou no meio da procissão e começou a falar do Deus verdadeiro, começou a falar de nosso Senhor Jesus Cristo. E os seguidores de Diana, que estavam ali naquela procissão, se revoltaram furiosos contra São Timóteo, que teve uma atitude como outros apóstolos tiveram, como por exemplo o apóstolo Paulo. Ele foi discípulo de São Paulo. O apóstolo Paulo entrou ali no Areópago, né, e começou a pregar sobre um Deus desconhecido no meio daquele panteão de deuses. E quando Paulo começou a falar sobre a ressurreição, eles não quiseram mais ouvir Paulo, porque Paulo falava da ressurreição de Cristo. Então, aquilo que Paulo fez, São Timóteo, foi fazer o mesmo no meio da procissão pagã, de uma deusa pagã, de um ídolo. E fazendo isso, aqueles idólatras se revoltaram contra São Timóteo e acabaram matando São Timóteo. Só que, meus irmãos, eu não vou ler as passagens, mas eu vou citar para você aqui. A Bíblia, no livro de Josué, capítulo 6, vai falar de Josué e 7 sacerdotes com a Arca da Aliança sobre os ombros, dando 7 voltas durante 7 dias ao redor de Jericó. E eles carregavam a Arca da Aliança. E o que é que existia na Arca da Aliança? As tábuas dos mandamentos, existia a vara de Arão que florescera e existia um vaso de ouro com o maná que caiu do céu. Isso você pode ver na carta aos Hebreus. Se eu não estou enganado, capítulo 4, verso 9, ou é capítulo 9, versículo 4. Carta aos Hebreus vai falar disso aí. Só que essa Arca da Aliança tinha uma tampa. Em cima dessa tampa tinha uma peça chamada propiciatório. E em cima dessa peça chamada propiciatório existia 2 querubins de ouro, ou seja, 2 imagens de 2 anjos. E o povo, Josué e os sacerdotes, e todo o povo fazia uma procissão com essa Arca da Aliança. No livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 19, vai mostrar que o povo de Deus, quando sai do Egito, ordenado por Moisés e guiado, né, por Moisés, leva em procissão, em cortejo, os ossos de José do Egito, que antes de morrer pediu: não deixai meus ossos aqui, levai-o convosco. E Moisés faz isso, leva os ossos de José do Egito para longe do Egito. Outro exemplo, no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos 14 ao 18, vai mostrar Davi e todo o povo quando é introduzido em Judá, na cidade de Davi, a Arca da Aliança que Davi tinha recuperado dos povos pagãos. E eles entram em procissão, cantando, louvando, adorando a Deus,
que estava ali representado na Arca da Aliança, no propiciatório, naqueles 2 anjos de cima da Arca da Aliança, de cima da tampa da Arca da Aliança, do qual Deus falava com eles. E ali Davi entra cantando e dançando de uma maneira tão extraordinária que a filha do rei Saul, Micol, ela critica Davi. E por esse fato de criticar Davi, que entrou em Judá, né, em procissão, carregando a Arca da Aliança, dançando, louvando a Deus, ela ficou estéril e não teve filhos até o dia de sua morte. Só que como ele não usou a Bíblia e ele usou a patrística para falar alguma coisa, e falar sobre o martírio de São Timóteo, como se São Timóteo tivesse sido martirizado, tivesse sido morto, porque tentou impedir uma procissão católica, e isso ele jamais faria porque ele era católico, por isso que ele é São Timóteo, porque os protestantes não acreditam nos santos. Então ele não faria isso. Se ele fosse um protestante, ele não teria antes do seu nome a palavra São, que significa santo, Santo Timóteo. Não teria jamais. Só que no livro, na patrística, né, um livro da patrística, o primeiro volume da patrística, que fala sobre os padres apostólicos, e tem aqui algumas cartas de Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna. Quando São Policarpo de Esmirna é morto, o seu martírio é narrado por um cristão, né, um irmão de Esmirna, que escreve para a igreja de Filomélio, né, o relato do martírio de São Policarpo de Esmirna. O martírio de São Policarpo acontece, eu não vou ler todo, não vou contar todo, mas nesse livro sobre o martírio de São Policarpo de Esmirna, no número 18, veja o que é dito a respeito dos restos mortais, ou seja, das relíquias de primeiro grau de São Policarpo de Esmirna. Veja o que esse cristão de Esmirna, escrevendo uma carta para a igreja de Filomélio, veja o que ele vai dizer no número 18. Número 18, ou capítulo 18 da carta sobre o martírio de São Policarpo. Veja o que ele vai dizer. Vendo a rixa suscitada pelos judeus, o centurião colocou o corpo de quem? De São Policarpo, no meio, e o fez queimar, como era costume. Então eles matavam as pessoas martirizadas e muitos eles queimavam o seu corpo. Desse modo, o irmão que escreve a Filomélio vai dizer: desse modo, podemos mais tarde recolher seus ossos, os ossos de São Policarpo, mais preciosos do que pedras preciosas, e mais valioso do que o ouro. Veja, esse cristão vai dizer que os ossos de São Policarpo, que foram recolhidos depois que o seu corpo foi queimado, logo após o seu martírio, são mais valiosos do que ouro, são mais preciosos do que pedras preciosas. E ele diz, recolhemos para quê? Para colocá-los em lugar conveniente. Quando possível, é aí que o Senhor nos permitirá reunir-nos na alegria e contentamento para celebrar o aniversário de seu martírio, em memória daqueles que combateram antes de nós e para exercitar e preparar aqueles que deverão combater no futuro. Então você percebe nitidamente que o que esse rapaz está fazendo é criando um espantalho. E esse espantalho que ele cria, ele diz que é a Igreja Católica e espanca esse espantalho como se ele estivesse espancando, ou seja, como se ele estivesse combatendo, refutando a Igreja Católica. Quando, na verdade, ele está não somente deturpando a Bíblia, mas também agora deturpando a patrística, deturpando os pais da Igreja. Não sei se por ignorância, se for por ignorância, muitos serão salvos pelo 8º mandamento, que é a ignorância invencível. Se for por ignorância, louvado seja Deus, porque será perdoado. Mas se for realmente por ódio à igreja ou porque de fato quer destruir a igreja, servindo assim a Satanás, infelizmente pagará um alto preço. Deus abençoe vocês, e aqui dá para ver mais uma vez a inverdade criada pelo protestantismo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.